Olá e bem-vindos! A nossa análise de hoje, ela começa num momento que deveria ser de pura celebração, né? Com certeza. As grandes guerras pela conquista de Canaã finalmente terminaram. Sabe, dá pra sentir aquele suspiro coletivo de alívio? Uhum. As tribos de Israel estão, pela primeira vez em muito tempo, se estabelecendo nas suas terras. É o começo de uma nova era. Exato, mas nos bastidores dessa paz toda, tem uma decisão geográfica, uma decisão que foi tomada lá atrás e que está prestes a explodir. E essa decisão é a semente de toda a crise. É o ponto todo. 2,5 tribos, as de Ruben, Gade e metade de Manassés, elas escolheram a herança delas a leste do Rio Jordão. Certo? E as outras 9,5 ficaram a oeste. O que parece só uma questão de logística, né? Mas, na verdade, isso cria uma divisão física, imediata. E essa divisão planta a semente do que a gente vai ver, uma crise de identidade que vai se revelar, assim, da pior forma possível. Eles não sabiam, mas estavam criando um nós e um eles geográfico, desde o primeiro dia. Um nós e um eles separados por um rio que não é um riachinho qualquer, certo? De jeito nenhum. O Jordão era uma fronteira natural e imponente. E é exatamente nessa fronteira que a nossa história, que a gente encontra lá em Josué capítulo 22, começa. A gente vai explorar como um mal-entendido sobre uma construção misteriosa quase levou essa nação a uma guerra civil. E o mais importante, né? O que a resolução disso tudo nos ensina sobre comunicação, medo e identidade. Tudo começa com um gesto grandioso. Um gesto enorme. As tribos do leste, depois de anos lutando lado a lado com os irmãos, finalmente são dispensadas para voltar para casa. E no caminho, Elas constroem um altar. Isso. Mas não é um altar qualquer, discreto. Os relatos dizem que era um altar grande, vistoso, de grande aparência, algo impossível de não ser notado. e essa construção, que talvez fosse para ser uma celebração, é vista do outro lado do rio como uma declaração de guerra. Exato. Então, ok, vamos analisar isso. Primeiro, a gente tem que imaginar a cena do retorno. Essas tropas do leste não estão voltando de cabeça baixa, são heróis de guerra. O próprio Josué, o grande líder, elogia eles publicamente. Ele fala: vocês foram leais, cumpriram cada palavra. E ele não manda eles para casa de mãos vazias, não, né? Não, eles voltam com uma fortuna, despojos de guerra. Gado, prata, ouro, bronze, roupas. É uma volta triunfal. Uma volta triunfal, mas com uma ansiedade ali, latente. Eles estão voltando para o outro lado. A geografia aqui é tudo. É crucial. Atravessar o Jordão não era como atravessar uma rua. Era uma barreira que separava o dia a dia, a economia, as realidades. E a preocupação deles, que ainda não foi dita, é: será que essa barreira física vai virar uma barreira espiritual? Será que a gente vai ser esquecido? Exato. E é com essa mentalidade, essa mistura de orgulho e talvez insegurança que eles chegam na beira do rio e decidem fazer algo permanente. E aí constroem esse altar. A linguagem que o texto usa para descrever o altar é muito intencional. Não era só grande, era imponente. Feito para durar, sabe? Para ser um marco no horizonte. A intenção era que ele fosse visto de longe e gerasse uma reação. E a reação veio. E foi a pior possível. Para as tribos do oeste, a visão daquele altar foi um choque. A interpretação foi unânime e instantânea. Traição. Apostasia. Porque segundo a lei deles, Segundo a lei que unia todo mundo, só havia um lugar para sacrifícios oficiais a Deus, o tabernáculo que ficava em Siló. Ponto final. qualquer outra coisa. Construir um segundo altar, ainda mais um tão monumental, era um ato de rebelião, uma ruptura com o pacto. Era como se eles estivessem criando a própria religião, o próprio Deus. A reação é visceral. As fontes dizem que toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló para sair contra eles em exército. Nossa. Não tem debate. Não tem vamos ver o que aconteceu. A primeira resposta é militar. A nação que acabou de sair de uma guerra de conquista já está se preparando para uma guerra civil. É impressionante a velocidade com que a coisa escala. Mostra o quão frágil era essa unidade, né? A paz era superficial. A identidade nacional ainda estava em construção e era baseada num conjunto muito estrito de regras religiosas. Qualquer desvio era uma ameaça existencial.
Mas, e aqui a história dá uma virada crucial. Antes das espadas serem usadas, a razão prevalece. Uhum. Eles decidem enviar uma delegação para, no mínimo, confrontar. E não é uma delegação qualquer, né? Não mesmo. Eles enviam a tropa de elite diplomática e religiosa. A comitiva é liderada por Finéias, o filho do sumo sacerdote, e acompanhada por 10 chefes. Um de cada tribo do oeste. Isso não é um mensageiro qualquer. A escolha do Finéias é uma mensagem em si. Ele não era conhecido por ser um diplomata moderado. Pelo contrário. Pelo contrário, a fama dele vinha de um zelo implacável pela pureza da adoração a Deus. Num outro episódio, ele agiu de forma violenta, decisiva para parar um ato de idolatria. Então enviar Finéias era como... Era como enviar o inspetor mais rígido e temido para investigar uma infração. Sinalizava a gravidade da situação. Era uma crise espiritual, não só política. E quando essa delegação chega, eles não medem as palavras. A acusação é brutal. Direta. Eles não falam, acho que vocês cometeram um erro. Eles vão direto na ferida. Perguntam, que infidelidade é esta? Edificando um altar para se rebelar contra o Senhor. E aí eles jogam a carta mais pesada. A carta do trauma coletivo. Exato. Eles invocam, será que não nos bastou a iniquidade de Peor? E essa menção a pior, nossa, é como tocar numa ferida aberta. Para eles, não era uma história antiga. Era algo vivo. Era o trauma da geração dos pais deles. Uma catástrofe nacional onde, segundo a crença, a nação quase foi dizimada por uma praga divina como castigo por idolatria. É o equivalente a dizer, vocês estão nos levando de volta para o nosso pior pesadelo. A acusação de quebrar uma regra é uma acusação de colocar toda a nação em risco de novo. A lógica deles é a da responsabilidade coletiva. É isso. Exatamente. A fala do Finés deixa isso muito claro. Ele diz que o pecado de Pior é uma mancha da qual eles ainda não estão purificados. Nossa. E o medo é que esse novo pecado, o do altar, traga a ira de Deus não só sobre as tribos do leste, mas sobre todo mundo. A nação era um corpo só. Se uma parte ficasse doente com a doença da rebelião... O corpo inteiro sofreria. Exato. O medo era de aniquilação. Um medo real. Dá para imaginar a pressão sobre as tribos do leste nesse momento. Acusados de traição, de repetir o maior erro da história deles. Heróis de guerra num dia, traidores no outro. E a resposta deles vai definir tudo. A resposta deles é o ponto de virada da história. E ela começa com uma defesa apaixonada. Eles não tentam minimizar. Eles começam invocando o próprio Deus como testemunha, repetindo o nome dele. Qual é a frase exata? É forte. O poderoso Deus, o Senhor. O poderoso Deus, o Senhor. Ele o sabe e Israel mesmo o saberá. É um apelo desesperado para serem ouvidos, sabe? Nossa consciência está limpa diante de Deus. Isso. Ele conhece nosso coração. E aí eles negam a acusação principal, de forma categórica. O altar não foi construído para sacrifícios. Chegam a dizer que se fosse para isso que Deus os punisse. Direto. Uma negação muito forte. Mas se não era para sacrifícios, para que um altar tão grande? E aqui vem a revelação. O motivo que ninguém no Oeste poderia ter imaginado. Não era rebelião. Era medo. Medo. Sim, um medo profundo de serem apagados da história. Eles expõem a maior vulnerabilidade deles. Dizem que construíram um altar por uma preocupação com o futuro. Eles imaginaram um cenário, né? Isso, eles imaginaram um cenário em que, daqui a algumas gerações, os filhos das tribos do Oeste olhariam para os filhos deles e diriam: o que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Uau! O Senhor colocou o Jordão como fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte no Senhor. Isso vira tudo de cabeça para baixo. O que parecia um ato de arrogância, de separação, era, na verdade, um ato desesperado para garantir a inclusão. Exato. Eles tinham medo de que a fronteira geográfica se tornasse uma fronteira teológica. Medo de serem considerados israelenses de segunda classe. Ou nem isso. Precisamente. Vemos aqui uma ansiedade profunda sobre identidade, sobre pertencimento. O altar não era para competir com o tabernáculo em Siló. Ele era, nas palavras deles, uma réplica, um testemunho. Um memorial. Um memorial.
uma prova física e permanente que seus descendentes poderiam usar. Eles poderiam apontar para o altar e dizer: vejam o modelo do altar do Senhor que nossos pais fizeram. Isso prova que nós pertencemos ao mesmo povo, que servimos ao mesmo Deus. Era um outdoor gigante que dizia: nós também pertencemos. Exatamente. Essa explicação muda tudo. A delegação do Oeste, liderada pelo zeloso, pelo inflexível Phineas, está ouvindo isso. Uma história que não era de traição, mas de medo de abandono. Como alguém como Phineas reage? A reação é surpreendentemente rápida e total. Não tem ceticismo, não tem vamos investigar melhor. Eles acreditam. Eles acreditam na hora. E o Phineas, que era quem tinha mais chance de ser o juiz mais duro, é o primeiro a absolver. A resposta dele é de alívio puro. O que ele diz? Ele diz: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram esta transgressão. É como se um peso enorme tivesse saído das costas dele. Ele entendeu a intenção. Ele percebeu que a intenção por trás do ato, embora terrivelmente mal comunicada, não era rebelião, mas, ironicamente, uma afirmação de lealdade e fé. E com essa aceitação, a crise ela simplesmente evapora. A ameaça de guerra desaparece no ar. Acabou. As fontes dizem que o povo ficou satisfeito, bendisseram a Deus e abandonaram a ideia de lutar. A guerra foi cancelada. E tudo por causa de uma conversa. Uma única conversa, em que um lado teve a coragem de perguntar por quê e o outro teve a coragem de explicar seu medo mais profundo. O diálogo evitou a catástrose. E o objeto físico no centro de tudo isso, o altar, passa por uma transformação final. Ele, que quase foi o motivo da primeira guerra civil de Israel. Exato. Agora, ele ganha um novo nome e um novo propósito, acordado por todos. E qual nome eles dão? As tribos do leste o nomeiam de Ed, que em hebraico significa testemunho. Faz todo sentido. E a razão, como a própria fonte explica, é porque é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. O que era um símbolo de divisão se torna oficialmente um monumento à unidade. Projetado para garantir que as futuras gerações de ambos os lados do rio se lembrassem de que eram um só povo. O objeto da discórdia virou a prova da união. Que reviravolta. Então, vamos juntar as peças. A gente tem um gesto, a construção do altar, que nasce de uma boa intenção, o desejo de pertencer. Mas a execução é péssima, porque não houve comunicação. Esse gesto é interpretado da pior maneira possível. Rebelião. E essa interpretação quase leva irmãos a se matarem. E a solução não vem pela força, mas pela palavra, pela disposição de ouvir e pela revelação da intenção por trás da ação. É uma aula, né? Sobre o perigo de julgar as ações sem compreender as motivações. O altar de pedra era o mesmo do início ao fim. O que mudou radicalmente foi o significado dele. De símbolo de traição para símbolo de unidade. No instante em que a intenção foi esclarecida. A história também mostra o poder da memória coletiva. A memória negativa do trauma de Peor alimentou o medo e a suspeita. Quase causou a guerra. E a memória positiva de uma identidade e um Deus compartilhados foi o que permitiu a reconciliação no final. É interessante como o medo estava nos dois lados, né? Mas eram medos diferentes. Completamente. De um lado, o medo da punição divina, da desintegração nacional. Do outro, o medo do esquecimento, de ser excluído da história. Perfeito. E esses dois medos colidiram de forma explosiva. E a solução só foi possível quando eles perceberam que, no fundo, os dois medos nasciam do mesmo desejo. Que era? Preservar a integridade e o futuro da nação. Um lado queria preservar a pureza da doutrina, o outro queria preservar a unidade geográfica e histórica. Eram duas abordagens diferentes para o mesmo objetivo final. No fim das contas, todo esse episódio foi sobre garantir que as gerações futuras não se esquecessem da sua identidade comum. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Hoje, a gente também constrói altares. Não de pedra, talvez, mas símbolos, monumentos, instituições, tradições. Tudo com o objetivo de lembrar às próximas gerações quem somos, a que comunidade pertencemos. Claro. A questão que essa história antiga nos provoca a pensar é: com que frequência o propósito desses nossos memoriais
é mal interpretado por quem os observa do outro lado de algum rio que nos divide, seja ele geográfico, político ou cultural? Nossa, é uma ótima pergunta. E será que a gente está disposto a ter a conversa difícil para explicar o nosso medo e ouvir o deles, antes que a desconfiança se transforme em conflito?